Eu cumprimento todos os presentes com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, enquanto os meus irmãos procuram em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, o tema proposto para esta noite, eu quero já agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui, através do nosso amigo e irmão Tiago, e glorifico a Deus por rever o pastor Ricardo. Da última vez que eu vi, eu acho que a igreja não era aqui não. Ou era, né? Não sei. Mas que Deus em Cristo continue abençoando o Senhor, a sua casa, todos os obreiros. Deus abençoe. E eu me sinto muito honrado por este retorno à casa, ao templo do Senhor, de estar ministrando aqui nesta noite. Confesso aos irmãos que a minha alma estava anelante, fervorosa, para estar novamente sentindo o calor do Espírito Santo, junto com a comunhão dos irmãos em Cristo. Amém? Glorifico a Deus pela vida também da minha esposa. Que Deus em Cristo te abençoe. Que descreve assim o versículo de número 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Em outra linguagem diz amor. Amém? Amém. Pode se assentar. Queridos, observando a realidade do que Paulo está escrevendo a essa igreja de Corinto, a despeito do capítulo de número 12, a qual dá distribuições dos dons, ele termina o capítulo 12, no versículo de número 31, dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quando Paulo ele está descrevendo a despeito da organização dos dons, e dizendo que a cabeça deste corpo é Cristo, e que sendo um só corpo tem muitos membros, para a edificação, como ele descreve a carta aos Efésios no capítulo 4, a partir do versículo de número 7, para a edificação do corpo, sendo esses membros bem ajustados, ele está dizendo: procurai com zelo os melhores dons. E ele diz: e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que ele agora continua no capítulo 13. Ele está olhando para o capítulo 12, está dizendo: olha, profecia, cura, doutorado, mestrado, ensinamento, tudo isso é bom. Mas ainda que eu falasse a línguas dos anjos e dos homens, sem o amor, nada disto adiantaria. Quando ele diz que isto tudo é para a edificação do corpo e junto ao evangelismo ao mundo, que todas essas obras seja a despeito de um ponto de partida que é uma única palavra: amor. Me lembro muito bem então de Filipenses capítulo 2, o seu versículo de número 5, a palavra diz assim: e tenha em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Este sentimento, me pergunto eu, que amor é este, como descreve em João 15, em que dá vida pelos seus amigos? Este sentimento a qual humilde, cheio de compaixão, altruísmo, companheirismo e ao mesmo tempo de renúncia a si, para fazer chegar até os outros e reconciliar com Deus, para que junto a Deus tenhamos paz. Porque nós, antes de Cristo, que é a expressão literal e plena do amor de Deus para com o mundo, estávamos nós em guerra com Deus e separados. Como Paulo descreve a carta aos Romanos, que todos pecados e destituídos fomos da glória de Deus. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e por isso todos os homens pecaram. E a Bíblia diz que a única coisa que nos faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Por meio de Cristo, a sua plena expressão de amor, ágape,
para com a humanidade. João 3,16 reflete, todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e unigênito para morrer por nós, para aquele que todo nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a cruz não reflete o amor, mas a cruz reflete o quão depravado eu estava no pecado. Marcos Lucado diz que não foi os cravos que prenderam Jesus na cruz, mas foi o amor que prendeu ele na cruz. Se ele mesmo quisesse, ele ordenaria legiões de anjos para intervir ao seu respeito, mas ele não quis. Que amor é este? O amor é que simplesmente sabe dos nossos defeitos e nos constrange. Sabe por quê? Porque a recíproca não é verdadeira. Deus nos ama não pelo que nós temos, Deus nos ama pelo que Ele fará de nós ser. Simplesmente o pecado, os defeitos e todo o meu serviço não aumenta o amor de Deus. Por mais que você faça tudo, por mais que você pratique todas as coisas, nada vai fazer o amor de Deus aumentar por ti. Mas também por mais que você tenha defeitos, por mais que você tenha erros e falhas, também não fará com que diminuirá o amor de Deus por você. O amor de Deus, ele é longânimo, ele é constante. O amor de Deus, ele simplesmente nos envergonha. E eu amo o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu versículo de número 14. Que o amor de Deus nos constrange. Essa palavra constrange nos envergonha, porque na medida em que ele me dá, eu não consigo retribuir. Nunca conseguirei. Neste estado mortal, nesta pequenez e neste corpo físico, não conseguiremos retribuir a Cristo como Ele fez a nós. Como foi lindo tudo aqui. Bem, de fato que a expressão do amor de Deus para com a humanidade não fez Ele segurar ou livrar o teu próprio Filho. Pelo contrário, Isaías 53:10 explica porque Cristo foi até a cruz. E quem realmente moeu esse Jesus? A Bíblia diz: agradou Deus moer o teu próprio filho, a despeito de uma reconciliação. Então, mais do que epidérmico, mais do que sensitivo, mais do que barulhento, como Paulo está descrevendo aqui, como um metal que soa e um sino que tine, mais do que isto, coloque neste barulho, nesta epidérmica e sensitiva, o ponto de partida do amor. Porque muito mais então do que falar em línguas, muito mais do que profetizar, e ele descreve que tudo isto cessa. Não que não é importante, isso é parte integrante dos membros do corpo de Cristo, mas que tudo isso seja exercido com um ponto de partida com amor. Então, dentro deste sentimento, qual refere-se uma única palavra, porque a ausência do amor reflete o caos, a guerra e o ódio. Porque não tenhamos em nós o mesmo sentimento que tem em Cristo. O único dever e dívida que temos para com o mundo está em Romanos 13:8. A ninguém devais nada. Aí descreve: a não ser o amor, que ameis uns aos outros. Então cumprirá toda a lei. Esse é o único sentimento que você deve para aqueles que estão lá fora. Esse é o único sentimento que você deve para o teu inimigo. Esse é o único sentimento que você deve para aquele que não compreende o amor de Deus em ti. Amor. Esse é o único sentimento que você deve retribuir àquele que busca a tua vida. Amor. A igreja deve olhar para todo decreto e distribuir para ele a resposta com amor. Eu li uma frase, eu fiquei impressionado com ela. Diz assim: a única coisa que desarma o forte, que desbarata o armado e que faz cessar a guerra, é que quando esperam a retribuição do ódio, com o ódio você retribui com... Você desarmou a resposta, você desarmou o homem,
acabou com a guerra. Enquanto Paulo está olhando para esta reflexão, ele nos também leva a Cristo. Quanto mais neste dia de domingo, a qual nós fazemos alusão ao nosso Jesus Cristo, em que se a sua morte sem ressurreição tivesse morrido, não teria sentido para nós. Mas ele morreu, e o que nos dá sentido é a ressurreição. Aleluia. A expressividade desse Cristo para com seus discípulos tira eles da dimensão de servo e coloca eles como amigos. E não os chamarei mais de meus servos, porque os meus servos não sabem o que o Senhor faz, mas os chamarei de amigos. Quanto isso ele relaciona este versículo, então, a despeito da sociedade, sai-se um estudo dentro da sociologia, em que simplesmente o amigo influencia mais do que um próprio parente. E Jesus, antecipando a este estudo, ele diz: eu quero ser influenciador. Eu quero influenciar você mais do que você mesmo e que a tua própria família. Eu quero estar contigo, sabe por quê? Provérbios 17 diz: ame um amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. A despeito deste sentimento na angústia, nascerá alguém com o mesmo sentimento de Cristo que estará do teu lado. Ele fala em línguas, ele fala profecia, ele profere cura, mas acima disso a fé dele é tão madura que distribui na necessidade do angustiado o amor. Que amor é esse? Estamos vivendo um momento simplesmente tão difícil que, a despeito dos falsos maus testemunhos, nós encontramos nas redes sociais pelos gritos, querendo reivindicar direito, mas esqueceu de cumprir dever. O dever de amar, suportar. A Bíblia diz: vós que sois fortes, suportai os fracos. Por quê? Porque o Espírito da verdade habita dentro de vós e o mundo não conheceu. Se tudo ódio retribuído a ti se devolve na mesma medida ou pior, então na realidade quem precisa nascer de novo é você. Enquanto isso, a despeito desta realidade, ele enfatiza que os dons espirituais sem amor não valem nada. Ele diz que o caminho, então, ainda mais excelente, é o amor sendo o único contexto da expressão dos dons, a fim de que seja o ponto de partida pelo amor. Dentro desta realidade, ele diz: ainda que tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. Eu quis entender o que é ter uma fé madura. Achamos que fé madura é pelos sinais provocados por ela. Achamos que fé madura é transportar montanhas. Mas não, fé madura é aprender a ouvir, obedecer e amar. Se a montanha que você move, você consegue mover, mas você não consegue se mover por alguém que não consegue se levantar, então você precisa de amor na tua vida. Esse sentimento de comunhão, companheirismo, nos recupera a nós nesta mesma situação pandêmica. Unidade. O problema é o mesmo no mundo inteiro. O pedido é o mesmo no mundo inteiro. E a solução será a mesma no mundo inteiro. Então Deus está com isso nos ensinando por quê? Romanos capítulo 8 vai descrever no versículo 28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Então isso está cooperando para o bem, para que nós venhamos recuperar a unidade, para que nós venhamos recuperar o mesmo propósito, para que nós venhamos ter a mesma comunhão, que nós venhamos ter a mesma oração. O mundo está orando pela mesma coisa, está pedindo pela mesma coisa, e todo mundo está buscando a mesma coisa. Deus está recuperando a unidade. Alamachuri canta calamaraga, erimi canto come a eva séria calaba. Éramos egoístas demais, pregávamos amor de forma poética para falar, mas não para praticar. Aí Deus simplesmente fez nós entender que a perda gera valorização e saudade, e lembrança de como era bom se reunir aqui,
olhar para o rosto do nosso irmão e dizer como Jesus te ama. Falávamos em línguas, tínhamos avivamento momentâneo, mas não refletia a nossa sociedade. E Paulo está dizendo, não adianta ter tudo isso. Você tem todos esses dons na sua casa, mas nada disso reflete a sociedade em que você anda. O avivamento que Cristo promoveu não foi simplesmente para uma classe, a despeito para todos aqueles que crescem nele. Nunca foi sempre dentro. A igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. Cheguei, aprendi, fiquei, ide e pregai o evangelho. O calcanhar do Aquiles do comunismo sempre foi o amor de Jesus Cristo. Tentam parar, travar, mas não tem como segurar este amor plantado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e fincado numa rocha em Mateus 16, verso 18, que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Que toda a bondade em nós, que não é produzida por nós, é produzida pelo Espírito Santo, porque de nada bom nós temos, mas sim pelo Espírito Santo se produz em nós. Somos uma natureza pecaminosa, mas quando damos uma vazão para o Espírito Santo de Deus, produzimos frutos dignos de aceitação perante o Pai. É esse amor em que, enquanto esse alcança a sociedade onde vive, a sociedade onde vive cai na graça do amor que você um dia foi conquistado. Esse período me fez muito refletir, estudar, ler, trabalhar. Mas a despeito disso, eu fiquei olhando para a realidade do que Cristo transmitiu e o que ele deixou de ensinamento, que Paulo agora vem progredindo dentro de 1 Coríntios capítulo 13. Eu vejo que a partir de Atos capítulo de número 2, versículo 42 ao 47, a igreja primitiva é muito diferente da igreja atual. A igreja primitiva tinha tudo em comum: no partir do pão, na oração todos os dias no templo. A despeito de que vendiam seus bens e fazendas e repartiam cada um conforme a sua necessidade. E a Bíblia diz que caía na graça do povo. Eu li essa graça do povo, eu falei, peraí, essa igreja fazia o que o povo queria? Não. Essa igreja estava disponível para toda a necessidade do povo. Aí Deus acrescenta no versículo assim: e Jesus tirava do povo e acrescentava à igreja todos os dias. Não tinha um dia que não tinha salvação. Não tinha um dia que não tinha alma vindo para ele. Não tinha um dia em que a igreja não estava recebendo pessoas. Porque essa igreja, antes de fazer um convite para vir, ela ia. A despeito do meu amor, que é só espiritual, mas ele não atinge o social, então eu simplesmente estou errando. O que se permanece, a fé, a esperança e o amor, e o maior desse é o amor. Ele está dizendo que a fé, Hebreus 11, primeiro descreve dessa forma, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, prova daquelas que se esperam. Então fé, a definição disso é entender que eu dou o primeiro passo, depois Deus coloca o chão. Tudo bem, isso é fé. A esperança, retenhamos pois firme na esperança, porque fiel foi aquele que nos prometeu, Hebreus capítulo de número 10. Mas e o amor? Abrange tudo. O amor vai segurar a tua vida na confiança de uma promessa que ele disse que não tem data marcada, mas que ele vai voltar, vai te segurar na presença. O amor faz você confiar numa palavra que descreve desta forma: olha, eu vou vos preparar um lugar, mas voltarei para vos buscar, se eu voltar. O amor vai te manter aceso até que a trombeta toque, não te desvie do caminho, independente se o templo abrir ou se fechar. É um amor que te conquistou, que independente de onde você estiver, a tua integridade será a mesma enquanto você estava aqui no templo.
não desviará o teu caráter e o teu caminho, porque um templo fechou, mas o teu amor por ele manterá o teu testemunho. Por quê? Hebreus 12, primeiro diz que somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. O mundo está lendo a tua vida, mas mais do que o mundo lê a tua vida, é você agradar o Pai que te alistou para a guerra. Que amor é esse? A despeito deste amor, ele nos coloca em 5 graus de paternidade. Eu e você só consegue ter 2. Nós só conseguimos ser pai por biológico ou pai por adoção. Deus não, ele tem 5 graus de paternidade. Ele é pai dos anjos, ele é pai da criação, ele é pai por formação, ele é pai por eleição e ele é pai por adoção. Salmo 68, verso 5. Ele é pai de órfãos e juiz de viúva. Ele não deixa ninguém sem paternidade, não. Isaías 9, 6. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Romanos 8,15, a parte B diz: não te foi te dado o espírito de adoção, a qual que clama dentro de nós, Abba, Pai, porque você foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías 7,14 descreve: o nome dele é Emanuel, Deus conosco, Pai conosco, não me deixa só, ele guarda a minha entrada, a minha saída, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É um amor que não dorme, não vacila, é um Pai que se permanece atento, ouvido ao teu clamor, que permanece. Tendo estes 5 graus de paternidade, ele não negou-se o seu próprio filho para mim, para você, que eu tenho negado a ele. Eu sou tão bom para buscar com zelo os dons, mas eu sou muito ruim para distribuir o amor. Eu sou muito bom para profetizar, mas eu sou muito ruim para amar e ter empatia. Eu sou muito bom para curar, mas eu sou muito ruim para se colocar ao lado ou no lugar de quem necessita. Tem muitas pessoas depreciadas porque falta pessoas para ouvir. É muito falando, não é porque fala muito que fala alguma coisa. Tiago 5,16 escreve dessa forma: confessais uns aos outros, então sereis curados. Aquele que simplesmente, Salomão diz que revela um segredo, ninguém quer andar com ele. Mas aquele que está pronto a ouvir alguém, está na disposição também de curar. Se dizemos fortes, mas na realidade somos fracos. Se dizemos santos, mas somos pecadores. E Paulo descreve: foi-me dada a graça entre os gentios para ministrar dos quais, dos pecadores, eu sou o primeiro. Ele está dizendo: eu que estou pregando para vocês, sou o primeiro pecador. Sou o primeiro que preciso da graça, sou o primeiro que preciso da misericórdia, sou o primeiro que preciso do amor. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos vivos. Você está aqui por causa da graça, você está aqui por causa do amor. Não é porque você é merecedor de nada, não, porque nós éramos merecedor do juízo. Mas a graça nos abraçou, Jesus Cristo de braços abertos te encontrou. Você era o ferido, meio morto na beira do caminho. Jesus, o bom samaritano, passou para curar tuas feridas. Você está aqui porque o Senhor tem misericórdia da tua vida. Então não tem motivo para agradecer. Eu tenho, estou respirando, estou em pé para glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dentro dessa realidade em que este amor, que tem um sentimento, o sentimento é transmitido a nós. Ele tem altura, tem largura e tem profundidade, mas não tem medida. O amor de Deus, em Efésios 3,17, diz: qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Tem altura, tem largura, tem profundidade. Agora eu quero te dizer, mede o quanto é o amor desse Pai para conosco.
Agora mede o seu amor. Nosso amor, muitas das vezes, ele acaba na primeira murmuração que chega e do não que nós ouvimos. Mas o amor do Pai, sabendo nós, e Ele, que éramos ovelhas desgarradas pelo nosso próprio caminho, sendo Ele o pastor, nos perseguiu. Sabendo que uma humanidade ingrata, Ele continua se doando. Ele incitou Pedro, perguntando para ele no João capítulo 21, tu me amas? Fileó, eu gosto de ti. Tu me amas? Agapaó, eu gosto muito de ti. Peraí, um Jesus que em Mateus 4,18 o convida para ser pescador, não de peixe, mas de homens, porque ele simplesmente está mudando ele de ambiente, mas o ofício é o mesmo, com uma diferença. Ele pescando peixe vivo entregava morto, Jesus convidando ele agora para pescar peixes mortos para entregar vivo. Ele vem, é esse mesmo que experimenta também da sua visibilidade e testemunho, que quando testemunhou que Jesus curou a tua própria sogra, também experimentou em andar por cima das águas, e agora quando Cristo ressuscita ele diz, eu gosto de ti. É um amor tão pequeno, superficial, que Cristo insiste em querer extrair dele o melhor que ele tem para oferecer. Não deixe a frustração e simplesmente a angústia reprimir ou sufocar o amor que você tem por Cristo, porque não amamos Ele por aquilo que Ele pode dar, nós amamos Ele por aquilo que Ele já fez por nós lá na cruz do Calvário. Tu sabes que eu te amo. Jesus, prova-te o teu amor, e Ele me incita hoje a te perguntar, nesta noite, tu me amas? A despeito do que está acontecendo, alguém me perguntou se Deus é bom porque tanta gente morre. Onde está Deus? Eu falei, no mesmo lugar quando Ele viu seu próprio filho morrer por você na cruz do Calvário. Me explica isso. Eu falei, Salmo 116, verso 15. Boa é as vistas do Senhor para a morte dos seus santos. O quando eu choro, Deus sorri, porque quem foi, venceu, já morreu, está guardando a coroa da justiça. A despeito do que nós buscamos ou estabelecemos em nós, não ainda está completo, porque em parte nós estamos conhecendo isso, em partes pregamos ou profetizamos, como Paulo descreve, porque o que vier é perfeito, então em parte será aniquilado o que eu conheço hoje de forma fragmentada. Quando o que vier é perfeito, aniquilará aquilo que na minha limitação conheço. 1 João 3,2 diz, e naquele dia veremos Ele como Ele, chegaremos à estatura do varão perfeito e entenderemos a plena presença, amor e eternidade. Então poderemos dizer naquele dia, valeu a pena. Se tudo isso que está escrito é verdade, por que temos dúvida da eternidade? O amor do Pai. Agora Ele fala, é muito bom você ensinar, é muito bom você profetizar, é muito bom você curar, é muito bom tudo isso, mas faça tudo isso a despeito do ponto de partida do amor. Nada façais por vanglória, por ira ou por contenda, mas que tenha cada um superior a si mesmo. Olha para o teu irmão e você vai entender que diante de Cristo todo mundo é ovelha. Estaremos diante dele na mesma estatura, todo mundo de joelho, todo olho verá. Alamacamaio tsiminiangagaio xeriacalarabagaio nerega.
Sendo eu racional, seletivo e querendo racionar simplesmente quem eu devo amar, Cristo não. Enquanto em Lucas 15, verso 1, ele se assentava com os pecadores, os escribas e os fariseus o julgavam, ele estava oferecendo dele para aqueles pecadores e publicanos o que os fariseus rejeitavam. Você negaram o amor para o necessitado, é a mesma coisa de você negar o remédio para o doente. Você seletivo é você ser acepção. E dentro dessa realidade, não se frustra pela retribuição, em que a tua expectativa esperava uma coisa, mas chegou a ti outra. Não cesse de fazer o bem, como Paulo descreve em Gálatas. O problema não está em você que oferece o amor, o problema está em quem rejeita. Continue oferecendo isso, porque você é um filho da paz. E sendo você um filho da paz e cheio de amor, você tem que ser um transmissor da paz e do amor. Está na Bíblia. Lucas 10:5 descreve: quando chegares numa casa, dizei primeiro que haja paz neste lugar. Se houver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se não, a paz retornará para ti. Peter, o que você quer dizer? Não entre na loucura do mundo quando rejeita a paz que em ti está. Se rejeitam, fique em paz. Por quê? Filipenses 4:7 descreve: a paz que excede todo entendimento, que guarda o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Aleluia. Fique em paz. Porque diante desse relacionamento, você vai entender que a maturidade da tua fé vai crescendo. Porque no versículo 11 ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você entendeu que a fé, a esperança, o amor te faz dentro de um processo de crescimento? Processo de crescimento, como Paulo nos definiu aqui no versículo 11, é processo de abandono. Quando eu cresço no Senhor, em amor, em esperança, em fé, eu compreendo que tudo aquilo, como eu era quando eu era menino, eu tenho que abandonar, porque aquilo que já não me serve não me cabe. Não cabe mais em você certas atitudes a partir do momento que você conheceu o amor de Cristo. E a Bíblia diz: conhecendo a verdade, virando as costas para ela, o teu segundo estado volta a ser pior do que o primeiro. Não abandone o amor. A iniquidade tem se multiplicado, o amor de muitos se esfriado. Mateus 24:12. Mas não seja você mais um dessa estatística deste versículo que esfriou o amor, não. O tempo tem apertado, as coisas têm ficado difíceis. Então entenda que é cumprimento da palavra de Deus e o noivo está vindo aí. A salvação está mais próxima de nós quanto mais o tempo passa. Está na Bíblia isso. Romanos 13:11 descreve: sendo eu conhecedor do tempo, percebo que já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais próxima de nós agora do que quando aceitamos a fé. O relógio passa, o tempo passa. Eu aprendi, quanto mais eu vivo, mais idade eu faço, mais tenho passado do que futuro. E eu quero te dizer uma coisa: o Cristo que expressou o amor dele para nos reconciliar com Deus Pai, a fim de que sua plena morte e ressurreição na cruz nos atingisse aqui, que não só lembramos dele no domingo de Páscoa, mas que lembramos que Gálatas 5:16 escreve: portanto andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Lembra que Ele está contigo todo dia. Lembra que os olhos dele é como chama de fogo, está contemplando as obras dos bons e dos maus sobre toda a terra. Lembra que Ele é advogado, mas também Ele é juiz. Lembra que Ele pode te colocar na eternidade, mas também para lançar no inferno. Lembra que Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas que o cordeiro também se ira e Ele é leão da tribo de Judá. Lembra que toda lágrima, 21:4 de Apocalipse diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá rancor, porque as primeiras coisas se passaram. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
A pandemia faz família chorar, mas na eternidade só vai ser louvor, canto e alegria. Lá ferrugem não come, não corrói, a traça não come, o ladrão não mina. Nós andaremos em ruas de ouro e cantaremos eternamente diante daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E eu digo uma coisa para as autoridades dessa terra: todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh meu Deus, oh alamaio xerie caragabalá. Transpassaram ele, machucaram ele, até aqueles que os transpassaram ele não deixou de amar. Na sua traição, Judas foi chamado de amigo. Quando está entregando ele à morte, ele está transmitindo amor. E quando eu acho que o meu sentimento de vingança é justiça, na realidade eu tenho que reconhecer o amor de Cristo novamente. Que saia de nós um sentimento vaidoso, orgulhoso, perverso, mas que a cada dia reflita em nós o rosto de Cristo. E Mateus 5,16 diz: que brilhem as vossas obras diante dos homens, para que glorifiquem ao Pai que está em cima nos céus. Não reduz o seu amor à imoralidade mundana, mas procure a cada dia melhorar. Esvazie-se de si mesmo, porque 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. No mundo tudo passa. Sua casa vai ficar aí, teu carro vai ficar aí, teu dinheiro vai ficar aí, mas o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Oh, aleluia. Oh, Hebreus 13:14 diz: não temos morada fixa neste lugar, mas buscamos a futura. Eu falei para minha esposa: vamos confeccionar uma plaquinha, colocar na nossa porta: seja bem-vindo, desculpa por não estar em casa, Jesus voltou e nós subimos. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Posso fazer uma oração, pastor? Aleluia. Aleluia. Shakespeare um dia disse que o presente, o tesouro do simples é a humildade. A humildade é relacionada ao amor. Que nada o que Deus faça você conquistar faça você perder quem é você. Que tudo que chega em tuas mãos não faça você perder a tua identidade. Mas lembra do que nada que você tem, você teria por você mesmo. Foi Deus que te deu. Feche os seus olhos. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, e só pra me encontrar não posso nem ver, mesmo assim. Sentimos o teu amor arder em nós. Não somos merecedores, mas o Senhor é. Deus, que a tua graça abraça a igreja do Bela Vista e que a manifestação do teu amor venha contagiar os nossos corações. Que nada neste mundo, como Paulo descreve, nada me separará do amor em que há em Cristo Jesus. Oh, as alturas, as profundidades, a morte, o porvir
vir, a nudez, a espada, nada nos separará do amor em que há em Cristo Jesus. Deus, a fome não vai tirar nossa fé e o nosso amor em Ti. Nenhum decreto vai nos separar da eternidade, porque o processo ainda é seu. Deus, o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, e eu bem sei. Se o Senhor está nesta palavra e nessa mensagem, manifesta em nós o Teu amor, como o Senhor tem manifestado desde o início desse culto. E que esta igreja venha sentir, Senhor meu Deus, o quanto o Senhor o ama. Deus, com o calor do Teu Espírito Santo, acende em nós